Com a mudança de governo, tanto federal quanto no estado de São Paulo, novas abordagens, alterações na estrutura administrativa, projetos que têm sido propostos, anunciados, né? Várias questões ambientais, então, ganham destaque já no início do ano. E hoje nós vamos comentar quais são os principais temas que devem pautar a agenda ambiental em 2019. Com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito bem. Vamos, então, a esses temas da agenda ambiental para 2019. Vamos começar pela área federal? Sim, a agenda está bastante congestionada já no início desse ano. O principal item... Rica de temas e de polêmicas, exatamente. Podemos dizer. O principal item, né, que encabeça essa agenda é a estrutura do Ministério do Meio Ambiente. E o que está acontecendo é que há várias mudanças em curso e vários programas e projetos ambientais ou departamentos que estão sendo modificados ou descontinuados, como foi o caso do Departamento de Educação Ambiental e da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, ou a transferência de funções, como foi o caso da mudança do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, há uma tensão muito grande sobre como ficarão determinados projetos ou departamentos, enfim, a estrutura geral do Ministério do Meio Ambiente, porque mudanças significativas estão em curso. Eu vou passar rapidamente pelos tópicos, sim, porque são muitos. São, né, vários. Um segundo tópico que chama muito a atenção no governo federal é como vai ficar a fiscalização ambiental. O governo Bolsonaro já vem sinalizando isso desde a campanha, né, a sua insatisfação a respeito de como a fiscalização ambiental ela é efetuada. Isso foi manifestado também pelo novo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e há também aí uma atenção especial sobre como vai ficar a atuação do IBAMA e do ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, porque eles são os responsáveis, em grande parte, pela fiscalização realizada pelo governo federal. E há uma preocupação sobre esse abrandamento, essa possível flexibilização, enfim, como isso vai se realizar na prática, tendo em vista que a gente tem uma legislação que precisa ser cumprida. Então, qual a orientação que será passada aí aos técnicos que estão em campo fazendo a fiscalização ou que fazem a análise de projetos, né, a respeito dos novos parâmetros que serão adotados aí pelo Ministério do Meio Ambiente. Um terceiro ponto que chama muita atenção é a respeito do Acordo de Paris e a COP25 que será realizada no Chile. O governo, inicialmente, ele sinalizou que o Brasil poderia deixar o Acordo de Paris, né, a respeito das mudanças climáticas. Houve uma pressão muito grande do setor de agronegócio, informando que isso poderia realmente prejudicar as nossas exportações, poderia dificultar a colocação de produtos brasileiros, principalmente no mercado europeu. Então, houve uma revisão dessa proposta, mas parece que o governo não se dá por satisfeito e ele pretende mudar a sua postura em relação a esse acordo. Como isso vai se manifestar, como isso vai acontecer, ainda não ficou muito claro. E fica a curiosidade aí, a preocupação sobre como vai ser a participação do Brasil na COP25, lembrando que a COP25 originalmente ela estava programada para ocorrer no Brasil. O governo ele abriu mão, né, o governo Temer abriu mão por solicitação do Bolsonaro. Nós não queremos sediar essa convenção. Vamos ver qual vai ser a postura e a participação do Brasil na COP25 e essa nova postura proposta em relação ao Acordo de Paris. Dois outros temas que compõem essa pauta têm relação direta com manifestações do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele prevê um incremento do turismo em áreas de preservação. Isso, em princípio, não tem nenhum problema, mas precisa ver exatamente como isso vai ser executado, porque ele prevê uma maior participação da iniciativa privada nesse
nesses programas turísticos, ou enfim, na manutenção dessas áreas de preservação. E também ele prevê uma flexibilização das atividades em unidades de conservação, prevendo aí a passagem, por exemplo, de ferrovias ou a instalação de linhas de transmissão. Então são dois tópicos, tanto o turismo em áreas de preservação, né, o aumento do turismo e a flexibilização das atividades, que merecem aí uma atenção especial, verificando aí como isso vai acontecer na prática. O governo tem manifestado já há algum tempo uma insatisfação sobre como o desmatamento na Amazônia ele é verificado. A argumentação do ministro do Meio Ambiente é que uma parte desse desmatamento ele se dá em propriedades rurais que teriam por direito, né, suprimir 20% da cobertura vegetal no caso de propriedades na Amazônia. Então ele argumenta que, da maneira como vem sendo feito, se coloca tanto o desmatamento ilegal quanto o desmatamento permitido numa mesma cesta e assume-se tudo como algo prejudicial, como algo ilegal. O problema que se tem, né, nessa tentativa que o governo vai fazer de separar o que é desmatamento ilegal com desmatamento que seria permitido pelo novo Código Florestal, o problema é que muitas propriedades na região amazônica não têm uma situação fundiária bem definida. Muitas vezes o proprietário ele apresenta um título de posse, mas que vem sendo contestado na justiça porque pode ter sido uma área invadida, enfim, há uma série de contestações. Então, a preocupação que fica é se não haveria, nessa tentativa, né, de recalcular o desmatamento na Amazônia, não haveria uma tentativa por parte do novo governo de abrandar os números, de suavizar os números, dizendo assim, olha, aqui nós temos uma parte que é permitido pelo nosso Código Florestal, e aqui nós temos uma parte que efetivamente é um desmatamento ilegal. Só que esse desmatamento em áreas, vamos dizer assim, permitidas, ele poderia estar sendo contestado na justiça, tendo em vista que a posse da terra está sendo contestada. Às vezes pode ser uma terra que foi invadida aí, que na verdade pertence à União. Então, é um assunto que merece ser acompanhado de perto também. A lei de agrotóxicos compõe o 7º tópico, ela continua tramitando no Congresso Nacional e deve entrar em votação em 2019. Ela tem vários pontos polêmicos, nós já tratamos isso diversas vezes ao longo do ano passado. Certamente vamos retomar esse assunto agora em 2019. Que deve estar na pauta, né? Deve estar na pauta e provavelmente vai entrar em votação. E vamos ver como é que essas novas bancadas aí, elas vão se comportar em relação às propostas apresentadas por essa lei. O saneamento básico compõe o 8º ponto. Ele é, obviamente, um tema que ele não pertence originalmente ao Ministério do Meio Ambiente, mas ele tem um impacto muito grande. Lembrando que há um estudo recentemente elaborado pela Agência Nacional de Águas que indica que o uso de água no país ele deve crescer 24% até 2030. E, na verdade, qual é a relação disso com saneamento? Muitas vezes o saneamento, ao não ser executado, ele vem contaminar novas fontes de água, reduzindo a disponibilidade de água mais limpa para consumo humano. Ou seja, à medida que a gente vai poluindo mais os rios, nós dificultamos o tratamento ou mesmo impossibilitamos o tratamento dessa água, como acontece aqui na região metropolitana com os rios Pinheiros, Tietê, o Tamanduateí, que são rios praticamente impróprios para consumo, mesmo com um tratamento significativo, porque seria muito caro isso. Então, a falta de saneamento, além dela comprometer a saúde pública, ela tem um impacto significativo na contaminação ou no prejuízo ao acesso a fontes de água mais limpa para consumo humano, consumo esse que, conforme manifestado aqui pela Agência Nacional de Águas, deve crescer aí 23% até 2030. Mas será que o governo está de olho nessa questão do saneamento então, como um ponto do exatamente. Não do há, meio ambiente? por enquanto, notícias sobre novas políticas ou investimentos em saneamento propostos pelo novo governo. Esse é um assunto que parece que escapou da agenda do novo governo, o novo governo não se manifesta, o governo Bolsonaro não tem se manifestado. Talvez faça mais adiante, mas não neste momento. Não, né? nesse Não momento. falou nada sobre isso. E falando em água, o 9º ponto aqui da agenda federal é a situação dos reservatórios e o preço da energia elétrica. Nós
tivemos recentemente um problema muito sério com vários grandes reservatórios, como Serra da Mesa, Três Marias, com nível abaixo do que seria recomendado ou desejável para a geração de energia elétrica. Isso fez com que o uso das termoelétricas se intensificasse. As termoelétricas, elas têm um custo de produção muito elevado, fazendo com que nós tivéssemos a bandeira vermelha, e além da bandeira vermelha nós tivéssemos aí o patamar 2, quer dizer, uma energia elétrica muito cara. E a ideia agora é verificar se ao longo desse verão nós teremos uma recomposição desses reservatórios, desses mananciais, verificando se essa situação ela vai ser revertida ou não, e isso vai impactar, né, nos custos da energia elétrica para o próximo, ao longo de 2019, para os próximos meses. Né? Bom, essa é a pauta federal. Agora Exatamente. tem os temas aqui mais locais no estadual. Né? Um primeiro ponto que chama a atenção, tem escapado da discussão em função de uma série de mudanças aí que o governo Bolsonaro vem propondo, né? É a fusão de pastas. Né? O governo Doria ele fundiu a Secretaria de Energia e Mineração, de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente, que passaram a ser denominadas Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então será importante acompanhar os impactos dessa iniciativa nas questões ambientais no estado de São Paulo. Antes as questões ambientais eram tratadas por uma secretaria exclusiva e agora estão incorporadas numa secretaria que se fundiu junto a outras. Essa é uma iniciativa aí que merece ser acompanhada com maior cuidado. O Doria, ao longo da sua campanha, ele propôs uma despoluição mais acelerada do Rio Tietê, utilizando para isso, né, investimento privado e parcerias público-privadas. Vamos verificar o que efetivamente será feito nesse sentido, tendo em vista que há projetos, né, que vêm sendo executados desde o final do século passado de despoluição do Rio Tietê, com resultados muito aquém do esperado. Eles propõem acelerar esse processo, vamos ver em que medida isso será possível. Há um ponto polêmico, né, na agenda do governo estadual, que é a privatização da Sabesp, que é uma outra proposta, né, do governo, e o ex-ministro Henrique Meirelles, ele foi chamado, tendo como uma das missões importantes, cuidar pessoalmente disso. Então é importante verificar se isso vai adiante, como isso vai ser executado, de que maneira, qual é a proposta que o governo vai apresentar no sentido de privatizar a Sabesp e como vai ficar a gestão aí do abastecimento em várias cidades do estado de São Paulo que contam com o serviço da companhia. Situação do nosso velho sistema Cantareira continua preocupando porque o nível está baixo para a época do ano. Nós temos uma recomposição que poderá ser importante agora em janeiro e fevereiro. Vamos ver se ela vai ocorrer. Se ela não ocorrer, nós poderemos ter problemas mais sérios em relação a esse sistema ao longo do ano. E por último, aqui na pauta estadual, né, embora seja um assunto mais afeito à cidade de São Paulo, ele poderá, que é a concessão do Parque de Ibirapuera, isso pode ter impacto em outras concessões que o governo venha, né, sejam os municípios ou mesmo o governo estadual, venha a tentar, né, ao longo aí dos próximos anos. Foi relançado o edital de concessão do Parque de Ibirapuera. Houve uma discussão muito grande com o governo anterior em relação à área do estacionamento, que é uma área estadual, mas o governo Doria ele informou à prefeitura que isso pode ser incluído na concessão, porque exatamente no caso da concessão do Ibirapuera é de onde viriam os principais recursos para a manutenção do parque. E o governo anterior ele se recusava a incluir essa área no processo de concessão. Esse edital ele foi relançado e vamos analisar aí, verificar como isso está sendo proposto. Quer dizer, são esses os principais temas que compõem tanto a pauta federal quanto a nossa pauta estadual. Né? Eu contabilizei aqui, são 14 tópicos que... Ou seja, teremos assunto para esse ano. Assunto não falta já na primeira coluna do ano. Né? Muito bem, então acompanhe atentamente, sempre às sextas-feiras traremos aqui... conforme esses projetos, essas intenções forem transformadas, né, em realidade. Por enquanto são intenções. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, do Instituto de Energia, né, e Ambiente da USP, este programa, e que participa também do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tem canal no YouTube, né, a gente publica as nossas entrevistas também no YouTube. O Ambiente é o Nosso Meio. As pessoas podem conferir. Muito obrigada, professor. Conversamos sexta-feira que vem. Sem dúvida. E aproveito para desejar a todos um feliz 2019.